Boa tarde a todos. Obviamente que, enfim, o Dr. Rui Marques pediu-me para partilhar um pouquinho aqui da minha experiência e logo que me apercebi o formato também desta iniciativa, achei particularmente interessante e, portanto, disponibilizei-me com muito gosto. Até porque, quer dizer, e gostava de o fazer num espírito que eu acho que é muito típico de nós africanos, embora vocês possam dizer que eu tenho uma pronúncia muito portuguesa. Vivi uma boa parte sou angolano, nasci no Lubango, vivi uma boa parte do ensino secundário e depois da universidade e também de experiência profissional cá e a partir de certa altura entre Lisboa e Luanda. Gostava só também para me situar, porque acho que gostava, para nós africanos, há um tema que eu acho que é muito importante, ou um conceito que é muito importante e que se preserva e que eu acho que é sempre extremamente decisivo até na própria estruturação, que é o conceito da família, que eu acho que é importante a nível mundial, obviamente, mas que provavelmente em determinados contextos ele tem uma tendência a preservar-se mais do que o que acontece muitas vezes naquilo que é o impacto que a sociedade de consumo tem nas sociedades mais ocidentais. E, portanto, o que eu queria fazer era também um bocado um momento de família com vocês, partilhando um bocado a minha experiência. Agora, eu gostava só também de ter também uma percepção de, obviamente, presumo que esteja gente de todos os PALOP, ou não? Nem todos. Só para eu ter uma ideia das proveniências, mais ou menos. É mais lusofonia. Temos Brasil. Brasil. Ok. Angola, está alguém? Angola, temos 2 angolanos. E depois de Moçambique? Não? Ok. Temos Guiné, já me percebi, não é? E Cabo Verde. Pronto, um belo grupo de Cabo Verde. São Tomé? São Tomé? Ok. Está bem, pronto. Ok, Timor, mas não para a África. Não, pronto, era só também para me situar um bocado. Vamos lá ver, deram indicações que realmente não fazia sentido estar a preparar nenhum PowerPoint, e eu de facto não preparei nenhum PowerPoint, mas trouxe um PowerPoint que é uma maneira, foi uma brincadeira que alguns sobrinhos meus me fizeram aqui há uns tempos, que foi recolher um conjunto de fotografias minhas. Eu tenho um dos sobrinhos que é desta área das tecnologias e do design, e ele fez uma montagem, se isto colaborar para abrir, pronto, ele fez uma montagem com um conjunto de fotografias minhas desde há muito tempo até à data. E eu achei que era útil partilhar um bocadinho isto com vocês. Porquê? Porque nos dá uma ideia de que as coisas... Enfim, às vezes eu vou passar ali para trás, porque senão a coisa... Consegue-se ver mais ou menos. Portanto, às vezes nós temos uma ideia de que quem tem uma experiência de liderança ou de gestão de uma empresa, ou etc., etc., parte de um contexto, enfim, que lhe facilitou tudo isto. Portanto, isto foi uma coisa que foi mostrada em família, portanto, nem sequer tem texto, eu só quero mostrar-vos um bocadinho as fotografias. Isto aqui sou eu para aí aos 3 ou 4 anos em Angola. A fotografia a seguir é mais engraçada porque mostra um contexto de uma família, enfim, perfeitamente de classe média, baixa. E pronto, e a partir deste contexto, em 72 em Angola, enfim, aqui uma outra fotografia a seguir à primeira comunhão, em frente à sede do Lubango, da cidade onde eu nasci. E, enfim, após a situação do deflagrar da guerra, como muitas famílias aconteceu, provavelmente alguns dos vossos pais terão vivido essa experiência, a minha família veio para Portugal e, portanto, ficamos alojados num mecanismo que foi criado aqui de alojamento de todos os retornados e refugiados de guerra e, portanto, aqui nós ficamos em Troia durante esse período e, portanto, eu aqui estou ali a jogar xadrez num grupo das várias crianças que vieram
E por aí fora, estas fotografias servem um bocado também para mostrar isto, o desporto, para mostrar um bocadinho uma ideia que eu acho que é importantíssima, digamos assim, no nosso trajeto de vida e que tem a ver com as ligações e as relações verdadeiras que nós vamos construindo. Ou seja, eu acho que o tema do como nós realizamos o nosso sonho, e ainda há bocado estavam a falar, qualquer um, também eu, na minha fase de juventude, aqui estou a falar na fase de quando terminei o 11º ou 12º ano com os meus colegas, todos nós tínhamos um sonho. E isto aqui foi num campo de férias que fiz depois, já um bocadinho mais tarde em Itália, aqui eu pus esta indicação aqui, que foi a fazer o serviço militar, não é que eu acho que seja propriamente é uma necessidade que várias das sociedades têm, mas eu mantive aqui por uma razão seguinte, só, que destas experiências todas que fui fazendo, e esta aqui eu estava-me agora a lembrar, e que é também a possibilidade de nós, quando numa ou noutra circunstância nos encontramos a ter que fazer uma coisa que eventualmente não é propriamente a coisa mais agradável, como era o caso de chegar a uma certa altura e dizer assim, pá, eu tenho que interromper X meses da minha vida para ter que cumprir o serviço militar obrigatório. Eu fui cá em Portugal nesta altura porque tinha a dupla nacionalidade e tive que o fazer. Como é que nós podemos retirar digamos assim, um aspecto positivo de uma circunstância que é aparentemente chata, contraditória ou até que não nos apetecia nada estar ali no meio. E o que é que eu recordo desta fase? Não me recordo nada dos exercícios que aprendi, etc. Portanto, se tivesse que ser reincorporado, iria ser um militar fraco. Mas recordo-me muito de uma coisa que foi o quanto a disciplina, a experiência de disciplina ali, porque nós tínhamos que nos deitar, especialmente na parte do período da recruta, deitar a uma X hora e acordar a hora X. Fazia muito esforço, portanto estava bem fisicamente. E recordo-me que às 6, 7 da tarde tínhamos o jantar logo às 6h30 e entre essa hora e a hora do recolher obrigatório foi a altura em que eu mais li, porque, enfim, muitos dos meus colegas iam para o bar jogar cartas e beber cerveja como coisa, e eu não me identificava com aquilo, e então foi a altura em que eu consegui, porque estava bem fisicamente, e que eu consegui ter mais tempo até para ler um conjunto de coisas que, enfim, no corre-corre da nossa vida nem sempre acontece. Depois, há uma fase, e aqui estamos a falar na altura em que eu terminei a universidade, em 89, e que eu fiz por opção, tinha juntado algum dinheiro, até porque tinha no fundo feito em simultâneo a parte do serviço militar com a segunda parte do curso da formação em Economia, e tinha juntado algum dinheiro e decidi fazer uma viagem, nessa altura pelo Brasil e pela Argentina, com a ajuda de alguns amigos. E, portanto, tive a hipótese de encontrar e ver experiências. Aqui foi partilhar, enfim, participar de uma experiência que era um centro de recuperação de toxicodependentes no sul do Brasil, na zona de São Paulo. Aqui o período que tive, enfim, num campo de trabalho na Argentina, e em que estava ali, enfim, por acaso tinha o pé engessado, tinha partido o pé na altura por causa de uma atividade, e estava uma vez mais a ler, neste caso era um livro que me marcou bastante. E pronto. E isto, de repente, tendo regressado, ou seja, aqui uma nota importante, quando acabei o curso em agosto ou julho de 89, todos os meus colegas estavam muito estressados para arranjar logo o emprego, e eu achei que era importante fazer ali uma pausa e fazer aquela tal viagem de 3 meses ou 4 que fiz, e não estar tão estressado com a questão do emprego. Pronto, eu tinha conseguido fazer algumas economias porque, como tinha estado, fiz a recruta e depois estive a fazer serviço no Exército como aspirante,
tinha uma remuneração nessa altura que me deu logo uma certa capacidade de autossuficiência e fiz essa poupança e fiz isso. E depois, quando regressei, comecei a trabalhar, fiz uma experiência de trabalho no BCP. Isto foi uma foto de brincadeira que se tirou, mas já é numa fase, digamos assim, em que entrou a gravata e eu estava mais sério. Como tive que ser diretor de marketing de uma área, nessa altura fizemos uma filmagem de um publicitário em Marrocos e estas fotos mostram isso, portanto, aqui eu na minha versão mais com um turbante árabe. Isto aqui marca uma coisa que eu acho que é importante e eu vou me deter aqui ligeiramente. Porquê? Porque a certa altura, enfim, desta minha experiência, também eu aos 17 ou aos 18 anos, com uma experiência, por exemplo, de passagem pelo Brasil, que foi uma experiência muito forte. Nessa altura havia um bilhete que era o chamado Brasileiro Passe e deu para eu girar por mais do que uma cidade, mas não fiz, como tinha conhecido alguns amigos brasileiros, não fiz uma visita absolutamente nada turística, no sentido, obviamente, também fui ver coisas lindíssimas, como é o Corcovado no Rio de Janeiro, assim, mas consegui ir visitar uma favela no Recife, ou aquela experiência que eu referi há bocado de um campo de recuperação de toxicodependentes, e que me deu um contacto, a mesma experiência idêntica fiz nesse campo de trabalho na Argentina, e que isto, conjugado com, tenho que o dizer também com toda a franqueza, com um conjunto de valores cristãos que eu tinha, me fez, e aquela fotografia que me vem ali a ler com o gesso, foi um momento muito marcante, porque foi a fase final desse período, e me fez ter uma consciência muito mais alargada de que a realidade do mundo em que vivemos é muito mais ampla do que aquela visão restrita que nós temos da circunstância em que temos, seja ela muito má ou seja ela muito boa. E, portanto, isso suscitou, foi um momento importante na minha vida, porque suscitou também este interesse de tentar fazer qualquer coisa, tentar ter qualquer tipo de intervenção também no social, ou seja, não estar só fechado à ideia de fiz a minha formação, tirei o meu curso e agora vou, trabalhar, constituir uma família, etc. E, portanto, aqui é um momento em que, passados, portanto, eu depois de ter regressado nessa altura e ter começado a trabalhar com alguns amigos, sentimos precisamente a necessidade ou a vontade de criar, e aqui é o momento em que nós estamos a assinar a escritura de fundação de uma organização não governamental que criamos nessa altura e da qual eu depois fui presidente durante um bom período, e que era uma organização não governamental que trabalhou e continua a existir, faz algum trabalho dentro daquilo que são as limitações que as organizações sem fins lucrativos têm, essencialmente nestes temas da cooperação para o desenvolvimento. E nessa altura, isto toca aqui um tema que obviamente é muito caro também ao Dr. Rui Marques, tendo sido Alto Comissário para a Migração, que foi, nós quando pensámos esse projeto de constituir essa organização, enfim, e toda a década de 90, ou talvez aquela primeira fase, foi uma altura em que aconteceram várias coisas ligadas a períodos de regularização extraordinária de muitos imigrantes que estavam cá sem a sua situação devidamente regularizada. E, portanto, nessa altura, como amigos, nós pensámos um bocadinho, pensando nesta problemática, constatávamos uma coisa, que de facto este tema da imigração era uma face de uma moeda que tinha a ver com o outro lado